Onde está o erro? Onde está a finalidade do que eu estou passando? E nós tentamos, de alguma maneira, compreender o que está acontecendo conosco. E começam as fases dos questionamentos, as fases dos questionamentos nos negócios. Quando as coisas estavam indo bem, de repente começa a cair, começa a dar errado. Não é assim? Estava num patamar de subida, o gráfico só subindo, e de repente o gráfico começa a descer, e aí o que está dando errado? O que está acontecendo? As fases dos questionamentos na vida familiar também acontecem. Quantas pessoas estão na fase dos questionamentos do seu contexto familiar? Por que está acontecendo isso? Aonde foi que está o erro? Aonde eu errei? E assim nós vamos questionando. Mas existe a fase do questionamento da igreja também. A fase do questionamento da igreja, o que está acontecendo? Por que não está todo mundo aqui hoje cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, Deus, o nosso Senhor, aquele que nos sustenta e nos abençoa todos os dias? Por que não estão todos aqui hoje? Não é assim? O que está acontecendo? Que tem aquele irmão que ele não subiu? Ele não está vindo? E nós começamos a preocupar, questionar. Hoje estava conversando com um pastor amigo meu, ele pensou, pastor, irmão, olha, eu não sei o que está acontecendo. Várias pessoas já foram embora, já saíram daqui, e eu não sei aonde está o erro, aonde está o problema. Eu disse assim, meu irmão, você precisa entender, buscar entender aonde está o problema. Se o problema for que as pessoas estejam procurando um movimento que agrade a eles, então aquilo que Deus propõe por meio da sua palavra, fique com aquilo que Deus propõe por meio da palavra e não preocupe com aqueles que não querem compromisso. Vamos buscar o Senhor, vamos viver para o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos fazer o nosso melhor para Ele. E Deus vai acrescentar aqueles que estão querendo, da mesma forma como nós, uma vida com Deus. Agora, se o problema sou eu, se o problema é uma pregação que eu estou fazendo, que está contrária à palavra de Deus, que está fazendo as pessoas saírem, aí eu preciso me voltar para a palavra, corrigir a minha vida. Mas às vezes é o momento que o Senhor também permite coisas acontecer para levar a sua igreja para oração no joelho. Não é assim? Faz os questionamentos. Mas acontece que há momentos, meus irmãos, que, como no caso de Jó, é a fase do questionamento da existência humana. Dependendo da situação, as pessoas começam a questionar a existência humana por causa do sofrimento. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Estava tudo indo bem. Ele estava sofrendo, ele falou para a esposa dele, você fala com uma doida, né? Nós recebemos o bem de Deus a vida toda, porque nós podemos receber o mal. Só que chegou um momento que a coisa pegou com a dele. Agora a enfermidade estava assolando a vida dele, e o silêncio, ele não conseguiu mais ficar em silêncio, rompeu o silêncio dele, ele começa agora a questionar o que está acontecendo com ele, e ele questiona a existência humana por causa do sofrimento. Às vezes as pessoas, olhando o sofrimento da humanidade, elas começam a questionar: por que fulano nasceu assim? Quem é que pegou ele ou seus pais? Fizeram essa pergunta para Jesus quando Jesus foi curar o cego de nascença. Alguém perguntou para Jesus: olha, por que ele nasceu assim? Quem é que pegou ele ou seus pais? Por quê? Porque havia aquela compreensão em algumas pessoas que alguns acreditavam na reencarnação, que alguém por causa, nascia por causa de problema, porque ele em alguma vida passada cometeu uma coisa que poderia
questionou aqui. Por que não morreu antes de nascer? Questionamento de Jó. Depois, irmãos, podem ler em casa, no capítulo 3, com mais calma. Por que não nasceu antes de morrer? Não seria melhor? Não seria melhor ter nascido antes de morrer? Jó está num sofrimento tão grande que ele fala assim: por que eu nasci? Por que Deus me deixou nascer? Por que Ele não interrompeu a minha vida? Por que Ele não provocou um aborto espontâneo? O sofrimento às vezes nos faz questionar. E a terceira fase na vida de Jó é a fase do reconhecimento da sua limitação e do conhecer verdadeiramente a Deus e seus planos. Ele chega num momento na sua fase, depois de passar por esses questionamentos, por causa do sofrimento, e ele começa ali uma batalha. Ele fala com seus amigos, ele questiona com seus amigos, ele debate com seus amigos, ele questiona com Deus, e chega um momento que ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a grandeza de Deus, e ele começa então a reconhecer que agora sim ele conhecia Deus verdadeiramente, e agora sim ele conhecia os planos de Deus. Mas até chegar lá, irmãos, teve um caminho. E até chegar na vida de Jó, para esse reconhecimento, o caminho não foi fácil. Jó, no capítulo 40, versículo 2, nós encontramos a seguinte expressão: contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Outra versão vai dizer assim: então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que você tem as respostas? Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas criticam a Deus. Elas criticam a Deus, elas criticam por que Ele foi feito assim. Elas se acham Deus, elas decidem do jeito delas, elas fazem o que elas querem, e elas se acham o direito de dizer que Deus errou em algum momento na criação. O absurdo do ser humano chega muitas vezes. Além de agir por Deus, questionar a sabedoria do Todo-Poderoso. Porventura pode julgar ou questionar ao oleiro por que ele fizeste assim? Para muitos Deus errou. Errou porque permitiu a existência do mal. Satanás. Se Deus não tivesse permitido a existência de Satanás não estava criando tanto problema para nós aqui. Para muitos, Deus errou ao conceder liberdade para o homem. Era melhor um homem sem liberdade. Era melhor um robô para fazer só o que o outro quer que faz. Para muitos, Deus errou ao permitir que esse